aprender a fazer aquele frango cremoso maravilhoso para poder rechear empadinha? Então fica aí nesse vídeo que eu te conto tudo. E bem-vindos ao meu canal Vivendo de Salgados. Eu sou a Aline. Muito obrigada por vocês voltarem aqui a nos assistir. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer aquele frango cremoso maravilhoso, gente. É venda certa, é lucro certo, porque ele fica uma delícia. Esse franguinho eu utilizo nas minhas empadinhas e também utilizo nas minhas esfirras de frango. Ele fica incrivelmente delicioso. Então, quer aprender? Fica comigo até o final e bora pro vídeo! Bom, meus amores, e o primeiro passo é vocês cozinharem o frango. Aqui eu tenho mais ou menos umas 500, 600 gramas de frango. É que eu já compro em maior quantidade, então eu separei um pouquinho aqui para poder fazer para as empadas. Essa quantidade de 500 gramas eu consigo fazer um cento de empada, mas é da menorzinha. Depois eu vou mostrar para vocês o tamanho das forminhas que eu utilizo, tá? Que eu fiz aqui? Eu lavei o peito, coloquei para cozinhar com um pouquinho de vinagre e um pouquinho de sal. E depois eu processei no meu processador até ficar assim bem desfiadinho, até porque as minhas empadas vão ser das pequenininhas, então eu preciso que esse frango fique bem processadinho. Bom, depois disso, eu coloquei aqui na panela 2 tomates picadinhos, uma cebola grande e uns 2 dentes de alho. Isso aqui eu vou refogar até reduzir de tamanho. E vou colocar os temperos aqui que eu vou mostrando pra vocês, tá? Quando isso aqui reduzir um pouco. E uma dica muito importante, pessoal, para esse frango ficar bem cremoso, a água que você ferveu aquele peito de frango, não descarta ela. Deixa essa aguinha aqui reservada, que a gente vai utilizar nesse frango aqui, para ele ficar bem cremosinho. Então, já volto aqui para mostrar para vocês na hora que isso daqui deu uma reduzida. Bom, já deu uma reduzida aqui. Eu coloquei uma colher de chá, mais ou menos, de coloral, para ele dar essa corzinha aqui bem especial. E coloquei uma colherinha de sobremesa desses temperinhos prontos aqui, pessoal. Tem o Saburami, enfim, tem várias marcas aí. Esses temperinhos sem pimenta e que já vem sal, né? Então tem que tomar cuidado com o sal. No finalzinho eu experimento, mas por enquanto eu coloquei só uma colherinha de sobremesa daquele tempero. Quando deu essa reduzida aqui nos tomates, eu acrescento um pouco do caldo, olha, do caldinho do frango. Vai virar um caldo mesmo, né, pessoal? Não precisem ficar assustados com a quantidade de água, não. Que no fim tudo isso daqui dá certo. Aí eu espero, vou colocar até um pouquinho mais. É difícil eu falar medida pra vocês, porque eu vou fazendo a olho. Então, por isso que eu achei bacana ir gravando. Agora acho que ficou melhor a luz aí pra vocês enxergarem. Eu acho legal ir fazendo e falando pra vocês irem acompanhando, porque é uma receita que eu não tenho muita medida. Eu vou fazendo a olho mesmo. Então, agora eu espero isso daqui ferver, para ele poder apurar bem os temperos. E em seguida, a gente vai introduzir o frango aqui nesse caldo. Já volto para mostrar para vocês como é que vai ficar essa mistura. E olha só, gente, que maravilha que vai ficando isso daqui. Eu não acrescentei mais nada de água, tá? Do caldo do frango. Eu só coloquei aquele franguinho desfiado. E dá uma olhadinha, gente, como meio quilo ele já rende bastante. Dá pra rechear bastante empadinha com esse recheio. E agora a gente vai acrescentando os demais ingredientes aqui. Que eu vou colocar mais uma latinha de milho, uma latinha de ervilha e um pouquinho de azeitona. As azeitonas, gente, é mais ou menos aí umas... Acho que tem umas 50 gramas aqui. Eu fiz elas bem picadinhas,
porque eu vou fazer as empadas pequenas. Então, não tem sentido eu deixar os pedaços muito grandes, porque tem que ir em todas as empadinhas esses recheios, né? Então, por isso que eu deixei elas bem picadinhas aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa mistura aqui. Já tá ficando lindo, hein, gente? Olha isso. Já tá me dando água na boca desse recheio aqui. Bom, eu percebi aqui, gente, aqui a necessidade de um pouquinho mais de água. Ele tá bem úmido, sim, só que eu ainda vou acrescentar farinha de trigo para dar uma engrossada nesse, para ficar como se fosse um creme, um frango cremoso, não molhado, né? Então a gente precisa colocar um pouquinho mais ainda de caldo. Assim, acho que ficou bom agora para vocês verem. Olha, um pouco mais desse caldo, para que eu possa engrossá-lo e ele virar um creme maravilhoso. Eu experimentei o sal, porque assim, ó, esse caldo é o caldo do frango e eu cozinho o frango com vinagre e sal, então ele já tá temperadinho. Aqui eu coloquei uma colher daquele temperinho pronto que já tem sal. E a azeitona também é muito salgada, né? Então até agora eu provei aqui uma colherinha. Apesar dele ainda não tá pronto, né? Eu ainda vou acrescentar a farinha de trigo, não necessitou de sal. Então, vamos ver até o finalzinho do vídeo se vai haver a necessidade da gente colocar, acertar aqui esse sal. Bom, gente, mais um pouquinho. E eu tô esperando ferver bem fervido aqui, com bastante temperatura, para poder colocar a farinha de trigo e cozinhar essa farinha de trigo, que tem que ficar bem cozidinha. Bom, pessoal, voltando, meu caldinho aqui, ó, ele já tá fervendo, o caldinho do frango. E eu acrescentei aqui, eu esqueci de gravar pra vocês, um pouquinho de orégano, que eu gosto bastante. E coloquei também salsinha desidratada, tá? E uma outra dica que eu queria falar pra vocês, eu acrescentei 2 tomates aqui, né, nesse recheio. Então, eu aconselho vocês a trabalharem com esse recheio, se vocês forem congelar, só por 30 dias, tá? Congelado. Não, por exemplo, as minhas coxinhas, elas têm o vencimento delas de até 90 dias, a validade delas, né? Porque na coxinha eu não coloco esses temperos frescos. Agora, na empadinha e na esfirra, eu trabalho com esse recheio cremoso. Então, a gente tem que reduzir a validade, porque eles azedam mais rápido, tá? Então, não corram o risco. Trabalhem aí no máximo 30 dias de validade desse recheio que eu tô ensinando pra vocês. E pra coxinha também esse recheio não rola, gente, porque ele fica muito úmido, apesar da gente engrossar esse recheio. Mas eu particularmente que faço os moldes tudo à mão, eu não sei com maquinário, tá? Porque eu não tenho maquinário, não sei como é que funciona ainda. Espero em breve gravar vídeos pra vocês com máquinas, mas não é o meu caso ainda. Então eu não utilizo esse recheio aqui pra coxinha. Tá, eu faço um recheio mais úmido também na coxinha, porque ninguém merece morder uma coxinha e tá com aquele recheio muito seco. Mas esse franguinho aqui não utilizo, tá? Porque a sua coxinha pode estourar, porque ele fica bem úmido. Então eu vou acrescentar agora a farinha de trigo. Como eu falei pra vocês, gente, eu não tenho medida de nada desse frango, eu vou fazendo a olho. Então, ó, aqui é uma colher grande, é uma escumadeira, tá? Eu vou colocar umas 2 colheres aqui de farinha de trigo. E vou mexer isso daqui, vou ter que cozinhar. Vamos ver como é que ele vai ficar. E olha só o resultado, gente. Eu cozinhei, né? Porque vai farinha de trigo, então você tem que cozinhar bem. Foi mais uma colher dessa daqui de farinha de trigo. E fui mexendo até cozinhar em fogo mais baixinho. Olha só como ficou a consistência desse recheio, gente. E quando vocês forem trabalhar com ele, trabalhem com ele frio, tá? Não coloque nas empadinhas ou na sua esfirra ele quente. Tem que trabalhar com recheio frio. Olha, gente, que maravilha.
E lembrando que só foi meio quilo de peito aqui. E olha o quanto rendeu. Rendeu um panelão. Eu vou colocar numa vasilha aqui, numa travessinha, e vou pesar esse recheio para vocês acompanharem o quanto esse recheio ele é rendável. É muito bacana de trabalhar com ele. Bom, então vamos pesar aqui para vocês verem o rendimento. Eu descontei aqui, gente, o peso da vasilha, deu 62 gramas aqui, eu pesei ela antes, né, para ficar esse negativo. E agora a gente... Nossa, tá pesado, gente. Olha isso. 2 quilos de frango, gente. 2 quilos de recheio. E só tinha meio quilo de peito. Meio quilo já pronto, tá? Porque às vezes você vai comprar meio quilo congelado para depois você fazer esse processo, aí vai render um pouquinho menos. O meu tinha meio quilo já desfiado, tá bom? Então, olha a consistência desse frango. Eu tenho certeza, gente, vai ser sucesso. Então, continue acompanhando aí comigo no canal, que eu vou passar para vocês a receita da empadinha, como eu faço. A empadinha sempre venda na certa. Toda vez que eu anuncio empadinha, principalmente em combo, eu vendo tudo no dia. Ultimamente eu não tô dando conta de vender todos os combos. Assim, eu faço, sei lá, 10, 15 combos e o pessoal ainda continua me pedindo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no meu canal. Ativa o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Comenta se tiver alguma dúvida, se quiserem saber mais dicas, mais recheios, que será um grande prazer poder conversar com vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!